Meu nome é Daiane Queiroz, eu sou especialista em gestão de negócios, eu sou do blog Crescimentor e hoje eu vim falar para vocês sobre telemarketing. Eu fui operadora de telemarketing durante 2 anos e depois eu voltei para essa empresa como supervisora. Eu tinha ótimos resultados, né? Eu era uma das melhores da minha equipe e eu trabalhei muito para conseguir, né, ser boa nisso. Quando eu comecei, eu achei que eu não tinha talento, mas basicamente o telemarketing ele é para qualquer pessoa que se esforça, mas eles têm alguns pontos básicos. O primeiro de tudo que eu queria falar é que é importante no telemarketing sim ter um script. Não adianta a gente ir nessa falácia de que não precisa ter script, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim, cada pessoa é uma pessoa diferente e deve ser tratada como tal, mas o script não é aquela coisa que você vai seguir ao pé da letra, mas são os pontos que você precisa ter para desempenhar um bom papel. Ok? Então todo mundo tem que ter um script, até porque você precisa de um padrão na sua empresa. Se você escuta as ligações, que é o correto de toda a empresa que grava as ligações, então você precisa ter um padrão para você saber quem está fora do padrão e poder corrigir isso. Então vamos lá nos pontos que eu considero principais desse script geral que você vai ter. Primeiro ponto, identificação positiva. Quando a gente liga para o cliente, a gente tem que perguntar se de fato a gente está falando com ele. Principalmente se a gente estiver falando alguma coisa em relação a bancos e, enfim, qualquer coisa que envolva sigilo bancário. Eu trabalhava com cobrança de cartão de crédito e era essencial a gente confirmar os dados. Então, não que você precisa confirmar absolutamente tudo, mas você precisa ter certeza de que aquela pessoa que você está falando, de fato, é quem precisa receber essa ligação. Uma coisa que funciona muito é quando você ligar para a pessoa, ao invés de você falar, por exemplo, poderia falar com a senhora Maria José da Silva? Você falar assim, oi, dona Maria, tudo bem? Porque a pessoa ela não está esperando isso. Você está falando como se você tivesse algum grau de conhecimento dela, algum grau de intimidade. Então a pessoa ela provavelmente não vai fingir que não é ela, porque ela não sabe quem é, ela vai achar que é algum conhecido, e você vai trazer uma quebra de padrão, porque não é isso que as pessoas esperam. Então o primeiro ponto é a identificação positiva. Daí depois que a pessoa te confirmou se de fato é ela, você pode confirmar o nome completo, o CPF, se assim for necessário. A segunda etapa é apresentar a empresa e o operador. Então, a gente sempre tem que falar da onde a gente está falando. Então, oi, dona Maria, eu sou a Daiane e eu falo aqui da empresa X. Por quê? A gente tem que se identificar, a pessoa tem que saber com quem que ela está falando. Na nossa empresa, era um pouco mais informal, e a gente podia até falar os nossos apelidos. Então, assim, eu sou a Beatriz, posso falar como se eu fosse Bia. Eu sou a Gabriela, posso falar, me identificar como Gabi. Que a gente tentava cada vez mais uma aproximação com o cliente. Mas é essencial falar quem é o operador e falar com quem é a empresa. Porque o que acontece? A venda e a cobrança, ela é um relacionamento. Muitas pessoas acham que você tem que fazer a venda ou efetuar a cobrança no primeiro contato que você tem com o cliente, mas não é assim. Cada vez mais, né, enfim, o marketing digital está nos mostrando que as pessoas, na atualidade, elas estão buscando cada vez mais um relacionamento. Então, se a gente está buscando um relacionamento, a gente precisa ter respeito, precisa ter confiança. A pessoa precisa confiar na gente. Às vezes, ela vai desligar a ligação, ela não vai fechar com você. Mas daí depois ela pode passar um tempo, refletir e falar, opa, eu preciso daquele produto, eu preciso daquele serviço. Se ela não souber a empresa e se ela não souber seu nome, ela vai buscar um concorrente, porque ela descobriu que ela precisa daquilo ali, né? Você criou uma necessidade para ela, mas ela não tem como entrar em contato com a sua empresa. Então ela vai buscar um concorrente. Então apresentar a empresa e apresentar o operador é muito importante nesse processo para que você não perca o seu cliente. A terceira etapa do nosso script
é o motivo da chamada. É onde você vai falar para o cliente, olha, eu sou dessa empresa e eu estou aqui para a gente buscar um acordo, para que a senhora possa resolver aí o problema que a senhora está com seu nome negativado, para que a senhora possa voltar a fazer suas compras, para que caso a senhora queira comprar um carro, comprar uma casa, a senhora tenha um crédito disponível. Então você vai despertar o interesse. Quando você está vendendo, por exemplo, um empréstimo consignado, olha, eu estou aqui oferecendo para a senhora, né, um crédito que tem disponível, que a senhora pode usar para a senhora dar entrada na sua casa, para a senhora comprar alguma coisa que tem necessidade. Então a gente vai despertar o interesse, né? Mostrar para o cliente a visão daquilo que a gente está oferecendo para ele. O quarto é a sondagem, é você ouvir. O telemarketing, ele é muito importante você ouvir mais do que falar. Eu, como ouvia muitas ligações de onde eu trabalhava, era altamente comum o cliente falar que não conseguia pagar em 5 vezes, não conseguia pagar em 6 vezes, que ele precisava de um valor menor, que ele precisava de um prazo maior, e o atendente enfiar a goela abaixo o que ele queria. Ah, tá, mas a gente só tem desse jeito e, enfim, às vezes a gente tem que ter uma negociação ganha-ganha, que é onde as duas partes ganham, porque não adianta a gente fazer uma negociação em que é boa só pra gente e ficar ruim para o cliente. Em casos de acordo, quando fica ruim para o cliente, ele simplesmente não paga. E esse é um grande motivo, por exemplo, da quebra de acordo que a gente tinha na nossa empresa. Porque a gente, algumas pessoas, né, enfiavam goela abaixo, o senhor vai fazer em tantas vezes desse valor. E o cliente simplesmente não pagava. Da mesma forma, como se você estiver vendendo e você falar, tem que ser assim, 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 quando você precisar efetuar, o cliente vai desligar. Quando você precisar de uma assinatura dele, ele vai se esconder. Então, a sondagem é importante para você saber exatamente o que o cliente espera. Você está vendendo alguma coisa? Ah, tudo bem, mas é o senhor que costuma fazer os pagamentos? O senhor tem alguma dificuldade financeira? Como é que fica melhor para o senhor? Qual é o melhor dia de pagamento? A gente tem que ouvir bem o cliente. Porque assim, você sabendo as necessidades dele, você consegue oferecer o melhor, a melhor quebra de argumentos, né? A melhor quebra de objeções que ele tem lá na frente. Então você precisa saber sondar bem aquilo que você precisa saber do seu cliente. Você tem que deixar ele à vontade para que ele fale. Então é muito mais importante a gente, de fato, ouvir do que ficar só falando e não escutar o cliente. Então, o quarto passo é a sondagem. É você sondar quais são as necessidades dele, o que ele precisa e realmente, de fato, ouvir o cliente. O quinto passo é você apresentar aquilo que você está vendendo. Ah, entendi. Agora que eu já sei que o senhor tem esse acordo para fazer, que o senhor só consegue pagar determinado valor, para o senhor fica bom efetuar esse pagamento em tal data, aqui eu tenho para o senhor um acordo que ele pode ser feito em 10 parcelas, a vencer todo dia 15, assim fica acessível para o senhor. Então, depois que você já sabe mais ou menos a necessidade, você apresenta aquilo que você está querendo vender. Ah, eu já entendi que o senhor tem uma dificuldade financeira, então eu tenho aqui para o senhor um empréstimo, eu posso fazer, a gente consegue uma liberação para o senhor em tal valor a ser pago em tantas vezes, é mais fácil, né? É melhor você oferecer um prazo menor, sabendo que o cliente vai aceitar, ou aceitando pelo menos uma negociação, do que você oferecer uma coisa que você sabe que de fato o seu cliente não vai aceitar. Não que você não possa tentar, né? Porque a negociação ela sempre tem que ser gradual. Você não pode oferecer tudo que você tem. Você não oferece o total de desconto para o seu cliente logo de cara, assim como você também não oferece a quantidade total de parcelamentos logo de cara. Mas a gente vai fazendo uma negociação gradual. Até porque existe algo chamado ancoragem da negociação. Ali mais ou menos onde a gente ancora a negociação, onde a gente inicia
é um pouco para cima e um pouco para baixo que a gente vai conseguir fechar. Existe uma lacuna, né, para cima e uma lacuna para baixo, da onde a gente ancorou. Então, dificilmente, quando você oferece, por exemplo, um parcelamento em 10 vezes para o cliente, muito difícil, não que seja impossível, mas dificilmente ele vai negociar com você para pagar em 2 vezes, por exemplo, que é o ideal, né? Quanto menos vezes você fecha uma negociação de cobrança, melhor dele pagar, né? Mais garantia dele pagar. Então a gente tem que saber apresentar o nosso produto e saber onde a gente quer ancorar a nossa negociação. Provavelmente o primeiro prazo que você vai falar e o primeiro valor é o que a gente vai negociar mais ou menos por ali, naquela lacuna de oportunidade. Então esse é o 5º passo. O 6º passo é tentar o fechamento. Ah, tudo bem, a gente conseguiu fechar aqui em 5 parcelas de R$200. Fica acessível esse pagamento? O senhor consegue efetuar o pagamento até tal dia assim, assim? Olha, eu estou vendendo aqui para o senhor o empréstimo, a gente está fechando esse crédito para o senhor, a gente vai ficar combinado. Em 72 vezes, no valor de R$5.000, as parcelas vão ser de tanto. Então vamos fechar, assim fica acessível, vai cair na conta do senhor em tantos dias. Aí você começa a explicar de fato aquela negociação que está ocorrendo. 7, o cliente sempre, ou na maioria das vezes, vai te trazer alguma objeção. Ah, no dia 5 eu não consigo pagar. Ah, em 5 vezes fica difícil para mim. Ah, esse valor que você está me oferecendo de crédito, ele fica baixo. Aí a gente vai tentar argumentar. Olha, senhor, eu não consigo liberar um valor maior do que esse valor é o máximo que o meu sistema libera. Fica bom assim para o senhor? O que a gente pode fazer, né? Será que eu não posso dar um brinde para o senhor, porque realmente aqui meu sistema não libera? Aí você vai tentar argumentar as objeções, né? Ah, o senhor não consegue pagar em 5, mas se o senhor não conseguir de jeito nenhum, a gente tenta aqui em 6 parcelas, mas lembrando que em 5 parcelas o senhor vai poder voltar a comprar mais rápido. A gente vai tentar travar essas objeções, né? Passar por cima delas e resolver. Então, o 8º ponto é de fato fechar o pedido. É onde a gente vai, beleza, a gente fechou aqui então em 5 parcelas de R$200, ou então a gente vai fazer em 72 parcelas, o valor total do senhor vai ficar em 5.000, a gente vai fechar o pedido e a gente vai confirmar tudo que a gente falou. Olha, o valor é esse em tantas parcelas, o senhor vai receber isso, o senhor vai pagar isso. É muito importante a gente confirmar tudo que a gente falou. Porque o que foi falado no início pode não estar bem firme e forte, né, na cabeça do cliente. Então, a gente precisa, no fechamento do pedido, confirmar todas as informações, deixar um telefone para caso o cliente tenha dúvidas, ele poder entrar em contato com você, para que ele possa, de fato, sanar as dúvidas, para que se ele tiver algum problema, ele saiba quem recorrer, né, alguma dúvida. Então, esse é o momento de se mostrar disponível e de fechar totalmente a negociação. E o 9º ponto é a finalização, né? A gente fechou o pedido, a gente confirmou tudo com o cliente, a gente agradece, se mostra disponível e finaliza. Aí na finalização, se você tiver que enviar algum tipo de boleto, você envia, agradece por e-mail, enfim. E aí você fechou aquele atendimento. Então, basicamente, o telemarketing ele segue esses 9 pontos. O que acontece? Muitas vezes a negociação ela não é fechada de primeira, porque a gente precisa de fato de um relacionamento, de confiança. E o que acontece? A gente precisa sempre, né? É essencial abrir canais de relacionamento, de comunicação. Então, sempre deixar seu telefone, porque como eu falei, você gerou, né, uma necessidade para o cliente. Você gerou essa necessidade. Se ele não achar em você o produto, se ele não achar você e a sua empresa, ele vai buscar no concorrente. Então, é sempre importante
a gente deixar o nosso contato, se puder, a empresa receber o cliente, avisar onde ela fica. Olha, a nossa sede fica aqui no centro do Rio de Janeiro, em frente ao tal lugar. Se o senhor quiser, pode vir aqui fazer uma visita, pode vir aqui tomar um café com a gente, porque isso estreita o relacionamento. O cliente, ele sente muito mais confiança. E é importante também, toda vez que a gente não conseguiu fechar aquela negociação, a gente entrar em contato novamente, mas marcar de entrar em contato. Marcar de entrar em contato para não gastar o seu tempo e o tempo do cliente, né? No caso, perdendo tempo em um horário que ele não vai poder falar. Então já pergunta, tudo bem, o senhor não pode falar hoje, o senhor ficou de pensar, qual é o dia que eu posso ligar para a gente retomar essa conversa? O senhor quer pensar? Quando que eu posso ligar para o senhor novamente? Isso tem que ser muito próximo à primeira ligação, porque realmente você pode criar aquela necessidade nele, ele ir para o seu concorrente. Então é importante criar essa necessidade, mas ficar ali em cima, porque pode ser que essa necessidade, né, ela seja breve para ele poder não ir para o seu concorrente. Sempre pegue também um telefone de contato, né? Redes sociais. Ah, tá bem, eu tô falando com o senhor nesse telefone, mas o senhor tem um WhatsApp para quando o senhor tiver dúvida eu falar com o senhor falar comigo. Me passa um telefone de WhatsApp, me passa um telefone de contato, alguma pessoa que eu possa deixar recado. O senhor tem redes sociais, algum lugar que eu possa me comunicar com o senhor? Então, abrir esse canal de comunicação é muito importante, porque o mais difícil sempre é a gente conseguir falar com o cliente. Quando a gente fala, a gente tem que aumentar esse banco de dados que a gente tem de informações com relação ao nosso cliente e criar essa conexão, criar esse relacionamento para ele poder sentir confiança de fechar, né, uma venda, enfim, um pagamento com a gente. Então, o telemarketing, eu acho que ele tem que ser visto muito como um canal de relacionamento em que a gente vai conversar várias vezes com o cliente e que a gente, de fato, precisa despertar esse interesse nele, despertar esse relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei, me segue no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Se quiserem mais conteúdo, me segue no Instagram, meu Instagram é o @cresci.mentor, né? Crescimentor. O meu blog é o crescimentor.com.br e lá nós temos várias dicas de gestão, de liderança, de qualidade, que aí tudo está junto no mesmo universo de relacionamento e gestão. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.